Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Em Lucas, capítulo 22, versículos 33 e 34, diz assim: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Os 4 degraus da queda de Pedro. Este é o título desta mensagem. Irmãos, antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e um líder eficaz, ele revelou sua fraqueza e chegou ao ponto de negar a Jesus. Pedro caiu, meus irmãos. Suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi completa. A queda de Pedro passou por alguns estágios. Nós vamos mostrar aqui os 4 degraus de sua queda. Primeiro degrau: autoconfiança. A autoconfiança de Pedro está em Lucas, capítulo 22, versículo 33, que diz assim: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Vimos aqui neste texto bíblico, meus irmãos, que quando Jesus alertou Pedro acerca do plano de Satanás de peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu que estava pronto a ir com ele, tanto para a prisão como para a morte. Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Ele pôs exagerada confiança no seu próprio eu, e aí começou a sua derrocada espiritual. Este foi o primeiro degrau de sua queda. Irmãos, estamos vivendo hoje o apogeu da psicologia de autoajuda. As livrarias estão abarrotadas de obras que nos ensinam a confiar em nós mesmos. Mas o cristianismo diz exatamente o contrário. Somos fracos e limitados, meus irmãos. E temos que admitir isso. Não podemos andar escorados no bordão da autoconfiança. Precisamos mais da ajuda do alto do que da autoajuda. Segundo degrau: indolência. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 22, versículos 44, 45 e 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos
mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos irmãos, aqui nós vimos que o mesmo Pedro, que prometeu fidelidade a Cristo e a disposição de ir com ele para a prisão e a morte, agora está cativo do sono no jardim do Getsêmani, no auge da batalha. Em plena batalha, Pedro estava dormindo. Faltou-lhe a percepção da gravidade do momento. Faltou-lhe vigilância espiritual. Estava entregue ao sono, em vez de guerrear com Cristo contra as hostes do mal. A fraqueza espiritual de Pedro fez ele dormir. E ao dormir, fracassou no teste da vigilância. Ao dormir, meus irmãos, Pedro fracassou no teste da vigilância espiritual. As palavras de Pedro eram de confiança, mas suas atitudes trôpegas. Irmãos, promessas desprovidas de poder evaporam na hora da crise. O sono substituiu a autoconfiança. O fracasso se estabeleceu no palco da arrogância. Pedro fracassou aí. Terceiro degrau: precipitação. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 22, versículo 50, diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Irmãos, quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariote e pelos principais sacerdotes, prenderam a Jesus, Pedro sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Sua valentia era carnal, porque dormiu e não orou, por isso entrou na batalha errada, com as armas erradas e a motivação errada. Meus irmãos, porque Pedro dormiu e não orou, ele entrou na batalha errada, com as armas erradas e a motivação errada. Pedro deu mais um passo na direção da queda. Ele deslizou mais um degrau rumo ao chão. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Precisamos lutar, não com armas carnais, mas sim com armas espirituais. Precisamos entrar nessa guerra, meus irmãos, com os olhos no céu e os joelhos no chão. Precisamos despojar-nos da autoconfiança para recebermos o socorro que vem do alto. Meus irmãos.
precisamos abandonar o eu. É isso aí, meus irmãos. O quarto degrau da queda de Pedro. Seguia Jesus de longe. Pedro começou a seguir Jesus de longe, queridos. Em Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Aqui o texto esclarece que depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguia a Jesus de longe. Sua coragem desvaneceu. Sua valentia tornou-se covardia. Seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e para a morte foi quebrado. Sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos de sua ligação com Ele. Por isso, começou a seguir Jesus de longe. Queridos irmãos, queridos ouvintes, ainda hoje há muitos crentes seguindo Jesus de longe. Ainda guardam certo temor de Deus, mas ao mesmo tempo anestesiam a consciência vivendo em práticas erradas. Dizem-se seguidores de Cristo, mas seus pés estão fincados nas sendas sinuosas que desviam do caminho da verdade. Dizem amar a Deus, mas suas atitudes e obras provam o contrário. Estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Frequentam os cultos, mas o coração está longe do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão procedendo dessa forma, meus irmãos. Infelizmente. Portanto, meus irmãos, ao concluirmos esta mensagem, devemos declarar que a verdade é que, ao olharmos para a vida de Pedro, estamos diante do espelho. Muitas vezes fazemos como Pedro. Mostramos autoconfiança, não oramos, somos precipitados e seguimos Jesus de longe. Contudo, não podemos perder o foco, porque Deus não desiste de nós, assim como não desistiu de Pedro. Como diz o lindo cântico: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Irmãos, e que seja assim, para a glória de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.